A temática da ética ela é extremamente ampla e há uma série de problemas, então é uma problemática, né, que perpassa desde o início da filosofia. Então nós temos a ética proposta pelo Platão, a ética aristotélica, a ética medieval, tem Tomás de Aquino, Agostinho, enfim, todos os filósofos, eles acabam propondo, né, ou pelo menos discutindo as condutas humanas no mundo, né, o ethos, o caminho do ser no mundo. Essa questão não poderia ser desprezada pela filosofia contemporânea, e claro, a ontologia de Sartre tem também a sua ética. A gente poderia chamá-la de ética da liberdade. Bom, por quê? Para isso eu quero retomar alguns aspectos que já foram explorados, né, de maneira mais exaustiva, mas agora de modo esquemático. Para Sartre, ser homem, ser mulher, ser humano no mundo é ser liberdade, liberdade situada. Ou seja, nós somos aquilo que fazemos e o fazemos porque assim escolhemos. É claro que essa escolha ela é sempre situada, eu não posso escolher aquilo que o mundo não oferece. Essa situação faz com que, por exemplo, Nietzsche, quando ele lida com as mulheres, ele possa, ao olhar do século XXI, ser considerado um homem machista. Mas ainda assim, se a gente considerar Nietzsche em sua época, ele faz escolhas livres e situadas, e a situação é não apenas o final, né, do século XIX, mas principalmente o fato de uma série de valores daquele tempo, né, fazerem aquele mundo e o Nietzsche fazer parte daquele mundo, está inserido naquele contexto. O mesmo a gente pode dizer hoje, no século XXI, sobre Sartre, um filósofo do século XX. Porque por mais que a gente pense a biografia do Sartre, que a gente pense o ato libertário, né, da relação que ele teve com Simone de Beauvoir, uma outra filósofa, tudo isso acaba revelando, claro, que ele estava à frente de seu tempo, mas ainda assim que ele era um homem de sua época, né, o século XX, os valores do século XX. Por essas razões todas, nós estamos lidando então no ambiente sartriano, no ambiente da filosofia sartriana, da filosofia da liberdade, com essa ética que trata das escolhas desse indivíduo, né, pouco importa se homem ou mulher, situado numa determinada época, com seus valores, com seus desafios. Então, aquela ideia da liberdade sartriana como um sobrevoo, como uma mera escolha daquilo que se quer, ela é falsa. Toda escolha ela é feita a partir de uma situação. E é basicamente isso que nós encontramos na peça O Iclô. Tanto Inês como Estela, como Garçom, fizeram escolhas situadas em um mundo de verdade. Né? A ideia do inferno, entre aspas, daquele ambiente fechado, o Iclô, né? A portas fechadas, onde eles se revelam, não só para os outros. Né? O inferno são os outros, porque são os outros que revelam aquilo que eu sou e gostaria que não fosse visto, não gostaria de não sê-lo, né? Porque se eu não quisesse sê-lo, eu mudaria a minha atitude. Mas o que se pretende mudar é o olhar do outro sobre a atitude que é minha, né? Que compõe aquilo que eu sou e aquilo que eu escolhi ser no mundo, né? Durante a existência. Vamos pensar o caso do Garçom, que se pensa, né, como tendo sido um herói e, no entanto, ele foi um traidor. Ele não pode manter essa mentira sequer para si mesmo, porque a sua consciência é translúcida, então ele acaba revelando para si mesmo o sentido do seu ato, mas, sobretudo, com a presença da Inês e da Estela, isso fica ainda mais evidente. E isso acontece com os três personagens. Afinal de contas, todos eles têm o seu crime, né? Seja ele o assassinato, seja ele o suicídio, seja a traição, seja a manipulação, todos eles fizeram algo. E esse algo, que todos eles sabem, acaba sendo revelado por essa passagem diante do olhar do outro. Então nós estamos aí lidando com a temática bem direta da liberdade situada. São as escolhas do Garçom que definem o inferno dele ser colocado, né, a nu, ser mostrado, né, na sua intimidade, nas suas vísceras, como esse traidor. Quando ele diz que estamos, né, nus feito minhocas, ou estamos nus, e essa referência da nudez a qual nós somos sempre submetidos ante o olhar do outro. Olhar do outro que também é situado no mundo, mas que me situa. Né? Assim como nós olhamos para Sartre ou para Nietzsche, podemos situá-los em seu tempo, a partir dos valores de hoje, ou do que nós sabemos hoje, a mesma coisa
se aplica, né, a nós hoje com os nossos valores quando formos olhados, né, no futuro. E uma vida longa permite que isso aconteça numa existência, a própria pessoa voltar-se para si mesma e pensar seus valores de antanho, né, os valores que ela defendia antes. Isso significa que, então, o homem, a mulher, ele é situado no mundo, ele faz escolhas e esse mundo, no fim das contas, é consequência das escolhas que ele faz. Ou seja, se há guerra, é porque as pessoas vão à guerra. Não é uma força estranha que vem de algum lugar e faz com que as pessoas se matem. São pessoas que se armam, que preparam as armas, que se organizam e vão ao campo de batalha, que atacam outros povos. E assim você tem a guerra como consequência da ação humana. Por mais que se queira transferir essa responsabilidade para a história, é a dialética da história, ou então para uma mão invisível do mercado, né, que está tentando reorganizar os bens na mão de alguns e de outros não, ou então que fosse a vontade divina, ou seja, que força for. Na filosofia sartreana, eu convido, né, a leitura do Existencialismo e Humanismo, é um texto pequeno, vale a pena lê-lo todo para aqueles que não leram. Para aqueles que já leram, eu gostaria de retomar alguns aspectos. Ali, Sartre, ele não que ele vulgariza, né, a tese existencialista, o que ele faz torná-la direta, mais palatável, né? Numa linguagem que não é aquela da ontologia, aquela linguagem mais técnica, mas uma linguagem mais direta, uma linguagem mais coloquial, mas que no fundo revela basicamente a tese da filosofia da liberdade, ou do existencialismo. Sartre diz que o existencialismo ele é radical, ele é mais exigente, ele é mais austero que o cristianismo. De fato, no cristianismo você tem um Jesus que se permite crucificar, sendo ele Deus, né? Ele poderia, enfim, vencer os soldados e sair voando. Ele não faz nada disso, ele se permite crucificar, e o sacrifício desse Cordeiro Imaculado é a salvação de toda a humanidade. No caso de Sartre, não há um Cristo, não há um Deus, não há salvação, não há sacrifício possível. Cada um é a sua existência e a será, né, naquilo que escolher. Todas as coisas que podem ser consideradas boas, elas são dedutíveis das escolhas humanas. E aquilo que é ruim também. Então, assim como não se trata de fazer recorrência a um ser divino, a um Deus que mantenha o bem no mundo, não se trata de usar uma imagem de um demônio, diabo, ou seja o que for, para justificar o mal no mundo. Se há mal ou se há bem, nos dois casos, eles só poderiam ser dedutíveis da ação humana no seu movimento livre em relação ao ser, movimento negativo, conforme aquela estrutura da ontologia. Então, não apenas a minha existência, mas também a existência do mundo, desse modo, é consequência ou é resultado daquilo que foram as minhas escolhas somadas às escolhas de todos os demais seres humanos. Então, o que a gente pode chamar da história hoje, né, a história que vai ser contada daqui a 100 anos, do início do século XXI, né, lá no início do século XXII, eles vão contar a história do início do século XXI. Eles vão olhar para isso que nós estamos fazendo, e o que nós estamos fazendo será essa história. Ou seja, a história ela acontece pelas ações individuais humanas, visto não haver um Deus para fazer tais escolhas, e visto o mundo não apresentar um sentido próprio. E a história da filosofia, os 25 séculos que antecedem, né, o século XX em filosofia, que antecedem a filosofia de Sartre, são suficientes para mostrar isso. Que por mais que a filosofia tenha se esforçado para estabelecer um princípio unificador geral, para estabelecer uma regra ética que fosse válida em todas as situações, em todas as circunstâncias, nunca funcionou. Pensemos aí uma ética prescritiva, o estilo os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Relativo a Deus é fácil. E depois 7 regras aplicáveis aos demais homens e mulheres. Não matar. Mas não matar quando? É uma ética que não diz. Ela diz não matar como uma regra geral que não explica nada. E se isso fosse situado, aí sim nós estamos lidando com essa ética que não é prescritiva, mas é uma ética que tenta lidar com a situação. É uma ética, digamos, mais prática, no sentido de que ela vai resolver situações que nós vivemos, que nós existimos, e essa solução só poderia advir da nossa escolha. É por isso que diz o Sartre, na página 12 dessa tradução dos pensadores do existencialismo e humanismo, mais ou menos no meio... Bom, eu preciso
passar por essa parte inteira. Primeiro, lá do início da página 12. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Declara ele que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E que este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade humana. Então, primeira coisa, o homem é liberdade. Ele é um ser que primeiro existe, ele não tem uma essência. Se houvesse um Deus, Sartre até usa o exemplo do corta-papel. Se houvesse um Deus que lá na criação, ao criar o homem, estabelecesse a finalidade do ser humano, conforme narra, né, os mitos judaico-cristãos, o homem teria uma finalidade. Mas como não há Deus, ele primeiro é no mundo. E a partir daí ele começa a se projetar. Então cada um de nós, cada homem, cada mulher, será aquilo que projeta. Porque não se trata de um mero projetar, não se trata de um sonho. Nós somos aquilo que efetivamente fazemos. E continuando, um pouquinho depois, significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo. E que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é primeiramente porque não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para a conceber. O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. O homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Isso significa que o que foi, né, porque eles não são mais os personagens, mas o que foi Garçom, aquilo que ele escolheu, aquilo que ele fez. O que foi a Estela, o que foi a Inês, evidente, a mesma coisa. Ou o que cada um de nós é no mundo, somos aquilo que estamos fazendo. Esse primeiro princípio do existencialismo ele é fundamentalmente ético. A ética deixa de ser algo a figurar nos livros, algo que, por exemplo, Deus dita a Moisés em cima de um monte, e Moisés vem com as tábuas da lei que deverão ser aplicadas a todos. Isso significa aplicadas a todos, em todas as situações. No caso do existencialismo, essa ética ela é trazida para a própria existência. Então, é o homem e é a mulher, com aquilo que ele faz no mundo, que estabelece um modelo do que é o mundo e do que o mundo deveria ser. Ou seja, é a ação ética e não a intenção. De boa intenção o inferno está cheio, então paremos de julgar as pessoas, não se trata de julgar, mas de responsabilizar as pessoas por aquilo que elas gostariam com o seu ato, mas julguemos-las ou responsabilizemos-las por aquilo que elas efetivamente fizeram, pelo seu ato. Isso significa uma ética muito mais transparente, muito mais verdadeira. Ela não permite ludibriar ou enganar o outro, porque não se trata de dizer algo e fazer outra coisa. Esse espaço não existe, uma vez que a escolha coincide, o projeto coincide com aquilo que cada um, né, cada homem e cada mulher é no mundo. Então, a primeira consequência ética é que cada um deles é responsável por aquilo que fez e o outro será, né, no caso do Garçom, a Inês e a Estela serão aqueles que estarão ali para revelar a cada instante que ele não apenas é aquilo, um traidor, né, um colaboracionista, como no fim das contas ele é responsável por sê-lo e ele é porque foi ele que o fez, ele não tem como negar o seu ato. Os nossos atos, por mais que queiramos escondê-los, eles são objetivados, né, pelo olhar do outro. Então não adiantaria eu mentir para mim mesmo, né, continuar tentando agir de má fé comigo mesmo, porque o olhar do outro, né, estaria ali para revelar que nós somos o que fazemos e, portanto, nós somos seres éticos por excelência. Éticos e responsáveis por excelência.